Olá, amigos. Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Com muito prazer, eu recebo hoje o deputado Christian Lobauer. Como está? Tudo bem, Fausto? Seja bem-vindo. Deputado, ainda não. Não, mas eu falei de Pré-candidato. propósito porque será. Com prazer estar com você aqui, Fausto, no O Gente que prazer é Fala. nosso. Você é mestre e doutor em ciência política, Isso. você é professor, pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, Isso. ex-candidato à vice-presidência da República. A gente vai falar sobre isso. Tá bem. Mas primeiro eu quero saber você é de origem alemã. Sou o meu avô paterno veio na guerra. Veio na guerra. É. E se estabeleceu aqui, ele era engenheiro arquiteto, foi professor do Mackenzie de arquitetura. Sim. E, enfim, minhas tias já nasceram aqui. Os Lobauer, meu pai nasceu lá e veio criancinha, veio com 3 anos de idade, né? Sua mãe nasceu aqui. A minha mãe é de origem armênia. Armênia. Nasceu aqui. Uma bela salada aí, É né? uma salada brasileira. É, salada brasileira. Como é que foi a sua juventude, Cristian? A minha juventude foi muito boa. Eu sei que você é muito vinculado ao esporte, né? Sim. Eu entrei como militante no Clube Pinheiros no Pinheiros. início dos anos 80. Sim. Para jogar clube. polo aquático. Sim. E joguei lá 15 anos. Até hoje meus amigos são de lá. Joguei na seleção paulista, brasileira. Joguei um pan-americano, polo aquático em Havana, em 85. Minha juventude foi no esporte. Meus amigos até hoje são dessa turma aí. Você sabe, eu morava na rua Iguatemi, antes da Faria Lima existir. E o fundo da minha casa, o muro dava para o Clube Pinheiros. Então eu pulava o muro, estava dentro do Clube Pinheiros, né? De tanto me verem por lá, todo mundo achava que eu era sócio. E eu frequentava o clube normalmente, jogava tênis, praticava esporte lá. E depois foi desapropriado, né? E surgiu a Avenida Faria Lima. Mas eu ele faleceu um irmão mais velho que era militante lá mas era atletismo. Os militantes ali até hoje. Muita gente pratica esporte e depois acaba ficando sócio. É um clube tanto, não? É um clube de esporte. É um clube muito voltado para o esporte. Aliás, uma boa parte das medalhas olímpicas brasileiras de esportes que não tão conhecidos, né? Judô, esgrima. Basquete, vôlei também. Basquete e vôlei é forte. Mas, assim, esses esportes, natação, muitas medalhas recentes do judô e da natação são pinheirenses. Você é professor desde 1998. Como é que foi o começo da docência? Eu entrei por acaso, eu fui empurrado, porque eu fiz o mestrado em ciência política e depois eu tinha que cuidar da vida, né? Então, quando você estuda ciência política ou ciências sociais, de uma forma geral, sociologia, antropologia, Sim. você tem que dar aula, né? Sim. É difícil se encontrar uma outra atividade. Então, eu fui dar aulas para sobreviver. E fui bem, fui indo, fiz o doutorado depois, ganhei uma bolsa, fui para a Alemanha. Fiquei 3 anos na Alemanha, na Universidade de Bonn, onde eu fiz o meu doutorado sanduíche, que a gente diz, né? Você faz a pesquisa numa universidade estrangeira, depois você defende aqui. Defendi aqui na USP. E fiquei dando aulas até pouco tempo atrás ainda, em diferentes instituições. Hoje, como é que você vê os professores de antigamente e de hoje? Da sua época? A gente tem um problema profundo, talvez seja um dos maiores problemas brasileiros, Fausto. Esse daí, a formação docente. A qualidade da formação dos professores, né? E a doutrinação também, né? A gente foi se perdendo na qualidade e depois foi entrando na doutrinação. Então, você não encontra um professor de geografia que ensine geografia no Brasil hoje. É muito difícil. Um professor de história, um professor de qualquer colega das ciências sociais, é muito difícil você encontrar professores que ensinam as pessoas a pensar, que colocam na frente dos alunos todos os espectros do pensamento e aí cada um que siga como quiser. Sim. Acabou isso daí. É o correto. É uma coisa muito complicada, difícil de reverter. O resultado tem sido a enorme evasão
de alunos em todos os níveis, Em todas as inclusive profissões, universitário. né? Aí a turma não quer nem terminar, entra nas escolas, não tem interesse nenhum, aquilo não está trazendo benefício nenhum para o cidadão, ele começa a desistir. É muito preocupante isso, é uma coisa difícil de resolver. Eu imagino, eu imagino. Você escreveu o livro Fala Professor. Se trata de uma reflexão contundente sobre a educação política no Brasil, né? Olha o livro aqui. Isso. Eu escrevi esse livro, Fausto, porque em 2018 eu fui candidato a vice-presidente na chapa do Partido Novo, né? Sim. Aí em 2019 do Amoedo, né? Junto com o Amoedo, Sim. O Amoedo não está mais no partido, mas naquela Sim. ocasião era a nossa combinação. Sim. E em 2019 eu falei, eu vou escrever um livro contando um pouco como foi. Só que eu desisti desse material, eu deixei na gaveta. E o ano passado, 25, eu falei, preciso escrever um pouco sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil, a nova geração conhecer um pouco o que aconteceu na história brasileira, na política brasileira nos últimos 40 anos, né? Desde a democratização, desde a Constituição de 88, quem foram os personagens, né? Quem foi o Brizola, quem foi o Ulisses Guimarães, quem foi o Tancredo, como esses partidos foram se formando, como é que os partidos hoje existem, por que eles são o que são, explicar de um jeito fácil. E eu resolvi escrever contando um pouco da nossa história também partidária. Então é um depoimento muito fácil de ler, como se fosse uma entrevista. Sim. Uma entrevista comigo mesmo, sabe? Sim, sim. Cada resposta não tem mais do que 1,5 páginas. Então você pode entrar, eu falo sobre o Brasil, falo sobre o Brasil no mundo, nesses últimos 40 anos, e falo sobre os conceitos da política, os principais conceitos. Com certeza é um livro bastante interessante, né? Sou suspeito. Mas deve ser sim. E como é que o pessoal faz para encontrar o livro? Na Amazon você já pode comprar Na desde Amazon. março. Sim. E nas livrarias, tem algumas livrarias, não são todas. Mas você pode solicitar nas livrarias que eles pedem para a editora. Perfeito, perfeito. Em Brasil-Alemanha, Brasil-Alemanha, fases de uma parceria. Aí nesse você analisa a história e a evolução da relação entre esses dois países, né? Essa é a minha tese de doutorado, que foi publicada, mas já foi publicada no ano 2000, faz 25 anos já. Não falamos aqui, mas seu pai era alemão. Meu pai nasceu em Munique em 1936. Sim. E aí veio junto com meu avô, criancinha, para cá, viveu a vida toda aqui. Sim. Disciplina, com certeza você teve muita, né? Embora eu não tenha vivido com meu pai, eu tive uma vida muito influenciada. Eu fui, na verdade, pesquisar muito sobre o país, porque eu não falei alemão em casa, eu aprendi a falar depois. E o interesse de ir para a Alemanha tem a ver um pouco com esse resgate da família, sabe? Então eu fui... minha tese de mestrado é sobre a unificação alemã. O Muro de Berlim tinha acabado de cair, em 89. Então, em 92, eu escrevi a tese sobre o que se debatia sobre a integração alemã. Foi em ciência política na área internacional. E aí eu ganhei uma bolsa para ir para a Alemanha, para escrever sobre as relações entre o Brasil e a Alemanha nesse período aí de 64, né, na nossa mudança institucional, até o período que eu estava estudando, que era o período do Fernando Henrique. Então, nesse período todo é uma história interessante de relações bilaterais, né? Eu convivi muito com a colônia alemã porque estudei, quando jovem, no Porto Seguro. Isso. Fiz o primário e o ginásio, era na Praça Roosevelt, final da Augusta lá. E hoje no Morumbi. As minhas tias estudaram lá. Estudaram lá, né? Era um colégio 100% bom. Ainda é bom. Uma boa escola ainda. Sim, tenho vários amigos que têm os filhos lá e só falam bem, continuam falando bem. Colégio Porto Seguro. Você acha que o Brasil aproveita bem as suas parcerias internacionais, não? Eu acho, Fausto, que desde 2003 o Brasil começou a romper um pouco com a escola tradicional do Itamaraty. A gente pode dividir assim, no século XX, a influência da escola do Rio Branco, né? O modelo de relações internacionais que o Brasil estabeleceu no Itamaraty, Sim, um país com relações não excludentes, um país que entrou sempre
para promover a paz e o desenvolvimento, um país que entrou nas guerras do lado certo. Esse perfil de diplomacia competente foi alterado no começo desse século pelo Partido dos Trabalhadores. A política externa brasileira, a inserção brasileira, passou a ser a política do Partido dos Trabalhadores e não do Estado brasileiro. Então, a visão de Brasil que o PT tem e influenciou muito no Itamaraty nesses últimos 20 anos, é uma visão que eu discordo. É uma visão que se alinha o Brasil com países que a gente não tem valor, nenhum valor de correspondência. O Brasil é um país americano, porque ele está nas Américas, é um país de tradição judaico-cristã, ele está no Ocidente, ele tem formação cultural de influência europeia, ocidental. Ele não tem que construir alinhamentos com países autocráticos, países ditaduras, países socialistas, países teocráticos, né? Como faz, como fica promovendo relações com o Irã, com Venezuela, com Rússia, com China. É o preferido deles, né? Porque não tem a ver com a nossa história, a nossa formação como povo, só isso. Relação comercial, não tem problema nenhum. Pode fazer negócio com China, com Rússia, com quem quiser, é assim que o mundo funciona. Negócio é uma coisa. Vem exportar, importar, e tudo bem. Ainda mais que o Brasil é um grande exportador de alimentos e tem que exportar para todo mundo. Mas as relações de Estado, os valores brasileiros, não estão com os países autocráticos. Estão com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Alemanha, com a França, com a Inglaterra, com a Itália, com a Espanha, com Portugal. Esses são o Japão, os países com que a gente tem relações históricas, profundas. E acho que a gente está errando muito, vem errando muito nesse século todo já. Tem que ter uma intervenção nessa política externa brasileira que saiu do trilho. É verdade. Você é um dos fundadores do Partido Novo. É. Qual é a sua história com o partido? A gente juntou em 2010 um grupo de brasileiros, paulistas e cariocas no começo, que estava indignado com a vitória da Dilma. Olha só, a gente achava que se continuasse assim, com o PT no comando, a gente ia ter muito problema. Não precisava ser brilhante para saber e veja o que aconteceu. Né? Exatamente. E a gente resolveu, então, fundar um partido político. Um partido liberal conservador de verdade. E trabalhamos muito para fazer isso. Trabalhamos 5 anos para conseguir registrar, recolher as assinaturas, registrar nos cartórios eleitorais, ser aprovado no TSE. Conseguimos registrar em 2015. E aí começamos a disputar as vagas de representação. E conseguimos em 2018 8 deputados federais, elegemos o Romeu Zema governador de Minas pelo primeiro mandato, depois ele foi reeleito no primeiro turno para um segundo mandato. A gente depois começou a crescer, mas teve durante esse processo uma divergência interna grande que abalou esse crescimento, que estava tudo planejado. Nossa ideia já era chegar em 2030, já eleger o presidente da República. A gente ia trabalhar há 20 anos, começamos bem, tivemos um abalo em 2021, e agora estamos reconstruindo. Então a gente tem hoje 5 deputados federais, um senador e o governador Zema, que pediu licença para sair a presidente da República, né? É pré-candidato à presidência da República. Ele governou Minas 7 anos e meio e entregou o estado de volta à realidade, porque o estado de Minas, quando ele pegou, estava na penúria. O Pimentel, que era do PT, que entregou o estado absolutamente arrebentado em Minas Gerais em 2019. Então, o Novo tem já uma expressão, mas é um partido pequeno, então precisa crescer, precisa passar a cláusula de barreira agora. E em 2026 ele está construindo aí, vendo se volta a fazer uma bancada relevante e eleger alguns senadores. Tem chance no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, de fazer senadores. É importante eleger senadores. O Novo tem tempo de TV, não tem? Vai ter um tempo pequenininho, mas vai ter. Sim, vai participar dos debates. Sim, mas ainda que seja pequenininho é importante, né? Televisão é importante, ainda é muito importante. No Brasil é tradicional. Exatamente. Em 2018 você foi candidato a vice-presidente do João Amoedo. Uma experiência grande, né? Foi. Na verdade, eu saí ao Senado. Eu saí ao Senado e fiquei 6 meses em campanha ao Senado, mas naquela ocasião, a gente achava, os 2 senadores de São Paulo, que era a Marta Suplicy e o Aloysio Nunes, não se recandidataram.
Então abriu um vácuo no Senado Paulista, uma oportunidade inédita, de 2 cadeiras, era 2/3 em 2018, né? E aí eu entrei para o Senado e achava que tinha alguma chance. A gente achava que o Suplicy, o Eduardo Suplicy, ia ganhar uma e a outra estava completamente aberta. Mas durante a campanha, em junho, exatamente há 8 anos atrás, o Datena se lançou. Aí eu olhei e falei, se o Datena vai realmente ser candidato, ele vai ganhar ele e o Suplicy. E aí o João me convidou para ser vice, na mesma semana. Eu falei, bom, já que é para perder, eu vou perder como vice. E mudei. Mudei na última hora, nos últimos minutos. E aí o Datena desistiu 2 semanas depois. Mas te atrapalhou a Eu vida. não podia voltar para trás. Mas quem acabou sendo eleito... essa foi a campanha de 18. Quem acabou sendo eleito a senador foi o Major Olímpio. Junto com o Bolsonaro, né? E a Mara Gabrilli, que entrou no lugar do Datena. E o Major Olímpio teve uma morte por causa da pandemia, né? Uma morte triste, assim, inesperada. O que o Partido Novo tem de novo? Olha, muita coisa, Fausto. O Partido Novo é o único partido realmente liberal conservador. E como isso é uma coisa muito complicada, as pessoas acham muito complexo as coisas dos conceitos, mas é um partido de direita, um direita organizado. Primeiro, ele não tem cacique. Vamos colocar do ponto de vista de como funcionam os outros partidos, comparando com os outros partidos. Sim. Primeiro que ele não é de esquerda, que a maior parte dos partidos brasileiros tem uma coisa relacionada à esquerda. Depois, quando não é de esquerda, é o centrão, ele não tem uma cara, ele não tem um perfil. Ninguém consegue me explicar até hoje, não vai conseguir, qual a diferença entre um MDB, um PSD, um União Brasil e um PR. Tá certo? A diferença são os líderes. Mas qual é o programa de Estado, quais são as ideias que esses partidos defendem? Não tem. O próprio PL, que é um partido, teria que ser um partido liberal, não é necessariamente um partido liberal. Tanto é verdade que, nesses últimos 3 anos, 63% das votações do PL no Congresso Nacional foram com o governo. E o presidente é o Valdemar da Costa Neto, que dispensa apresentações, não tem nada de liberal. Então os partidos brasileiros não têm um projeto de país. O nosso partido é um projeto de um país de implementação de um programa liberal, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Do político, considerando os costumes do ponto de vista liberal, mas também o respeito aos interesses e aos costumes conservadores. É um partido de direita, como são os partidos ingleses, como são os partidos alemães. E a gente tem um programa de Estado, a gente tem um programa de país. É que ninguém lê, mas a gente tá aí, o Zema está recebendo agora um programa de governo, que é o melhor, eu sou suspeito para dizer, é o melhor programa de governo que tem, porque a gente tem orientação para todas as políticas públicas nesse país. O que vai fazer com a agricultura e com o meio ambiente, o que vai fazer com as finanças públicas, como é que você vai entrar com um plano de austeridade pública para reduzir essa bomba fiscal, o que a gente vai fazer com a infraestrutura, o que a gente vai fazer com o investimento, o que vai fazer com a saúde, o que vai fazer com a educação, uma intervenção no Ministério da Educação para acabar com isso que a gente falava antes, de caixa preta em torno da formação de professores e formação de distribuição dos recursos públicos que não são transparentes na educação brasileira. Então, tudo isso a gente tem em programa. Então, o Partido Novo, de novo, tem isso. Ele tem bons representantes. Nós não temos envolvido... Se tem um partido que não tem nenhum envolvimento com Vorcaro, com Banco Master, com benefício, com cargo, é o Partido Novo. Pode confirmar. É um partido limpo, né? Tá limpo. Tanto tá limpo que a gente foi, há 2 meses atrás, entregar no Congresso Nacional. O governador Zema, antes de se afastar do governo, ele foi o primeiro governador da história a entrar com um pedido de impeachment de um juiz do Supremo. Fomos lá protocolar no Senado um pedido de impeachment do juiz Alexandre de Moraes e de afastamento do presidente do Senado, Alcolumbre, porque não convoca, como é a sua obrigação constitucional, os representantes do Supremo que estão exacerbando as suas funções. É assim que está na Constituição. Ninguém faz. Nós fomos lá entregar e protocolar. As pessoas dizem, mas não vai acontecer nada. Mas alguém tem que fazer e pedir e falar o que é certo.
O Partido Novo já fez e falou que é certo. A gente estava lá nesse dia, sabe quem estava lá, Fausto, no Congresso Nacional? Ninguém. Ninguém do PL, ninguém de outros partidos de centro. Só estava a imprensa e nós. Então esse é um exemplo. O que o Partido Novo é? O Partido Novo é um partido limpo, um partido que tem representantes no Congresso, que são 5, e um senador. Você pega a ficha deles e vê o que eles fizeram. Não tem cargo, não tem escândalo, não tem esquema, não tem passado sujo, não tem nada disso. Aqui em São Paulo tem deputado estadual? A gente tem 2 deputados federais com mandato, né? Adriana Ventura e o Ricardo Salles. Sim. E nós vamos lançar agora a chapa completa para federal, 71 nomes, e para estadual, 95 nomes. Sim. Convenção é em julho. Convenções são em julho. Esses nomes são todos confirmados no final de julho. Perfeito. Você hoje é pré-candidato. Eu sou um dos nomes dos 71 nomes para pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Qual é o programa seu de se eleito, Olha, Christian? eu tenho o meu perfil, como eu fui sempre professor Sim. e fui executivo de entidade de representação do universo agrícola. Então eu fui presidente de uma entidade exportadora de frango, das empresas exportadoras de frango, depois eu fui presidente das empresas exportadoras de suco de laranja, depois eu fui presidente das empresas produtoras de defensivos agrícolas e sementes. Sempre fui professor e executivo. Essas entidades fazem a relação dessas empresas com o governo. Eu sempre fiz a política do lado de cá do balcão. Sim. Né? Lobby, como se fala, ou advocacy. Sim. Então, esse pessoal do agronegócio, da agroindústria, eu conheço muito. Todo o pessoal do açúcar e etanol, o pessoal dos grãos, o pessoal da laranja, o pessoal da proteína animal, tenho muita relação. Então, você circula bem nesse... circulo nesse ambiente muito bem. As cooperativas. Sim. Então tem muita gente na região de Ribeirão, toda ali a região da Araraquara, Matão, São Carlos, Campinas, ali, Sorocaba também pego gente. Eu pego esse universo de pessoas vinculadas a essa atividade. Você está antevendo a campanha mais usando também o celular ou não? Tô. É inevitável, né? Sim. Hoje é, né? Eu faço vídeos quase que cotidianamente. Você faz via Instagram e reproduz no Facebook. Alguns são editados para TikTok, outros mais complexos assim, ou com temas mais profundos vão para LinkedIn. Tem uma equipezinha de gente jovem que faz essa diferença, essa edição. Os mais novos sabem mexer melhor com muito melhor com isso, né? Muito melhor. É uma outra coisa, outro mundo. Outro mundo realmente. O candidato à presidência, então, como você falou, é o Zema. O que você tem a dizer sobre ele? O Zema é uma personalidade muito interessante, porque ele não era político tradicional, né? O Zema, ele... Hoje é seu amigo. A gente começou a fazer campanha junto, lá em 18. Quando eu fui candidato a vice, ele era candidato a governador. A gente fez campanha em Minas. Foi uma surpresa. Ninguém achava que o Zema ia ser governador, nem ele. Mas Minas Gerais estava tão desgastado, né? De um lado era o PSDB com Aécio e Anastasia, e do outro lado era o PT. Os mineiros não queriam mais nenhuma das duas coisas. Então eles procuraram ali no cardápio, tinha lá o Zema, que era um novato, vinha de Araxá, era um empresário muito bem sucedido, a empresa da família deles é uma empresa muito bem sucedida, que está indo muito bem, tem 5 mil funcionários, estava com a vida já ajustada, com 50 anos, falou, eu vou ajudar o Partido Novo. E ganhou. E fez um bom governo, ele é um bom gestor. Porque ele sabe o que é gerir uma grande empresa. Ganhou e se reelegeu depois, né? E foi eleito no primeiro turno. Agora, ele é uma figura muito diferente, assim, do político tradicional, né? Ele não tem aquele perfil demagogo, ele não fala alto, não bate na mesa, não fala palavrão, não é populista. Ele é um perfil mineiro, tranquilo, estudioso. E os brasileiros têm que conhecer ainda. Muita gente não conhece, apesar dele ter governado Minas 7 anos e meio. Os brasileiros ainda não conhecem. E como é que é o esquema para ele agora se tornar conhecido? Principalmente no Nordeste, né? Ele está trabalhando intensamente, está viajando toda semana. Já fez Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, está sempre aqui no estado de São Paulo.
Quarta-feira vai estar em Sorocaba. Eu tô lembrando aqui de cabeça que a agenda dele tá cheia até o final de meados de julho já. E tá indo para alguns lugares já, batendo e voltando em alguns lugares do Brasil. Daqui a pouco ele vai para Norte e Nordeste. Como se diz, está amassando barro, né? Tá amassando barro, exato. É, amassando barro. E sobre os outros candidatos, você tem opinião formada? Por exemplo, o governador de Goiás, o Caiado. Eu sou simpático ao Caiado. Conheço, assim, já tive contato com ele algumas vezes profissionalmente. É um homem que tem uma história política importante, né? Ele foi candidato a presidente em 89, quem se lembra, né? Pela UDR, ele era da UDR. Mas eu acho importante aqui, Fausto, é que a gente tem que trabalhar muito pela alternância de poder. Acho que o maior objetivo dessas eleições dos brasileiros é trocar o comando. É muito importante que o Brasil coloque outra pessoa e outro grupo político para comandar. Esse modelo que a gente tem hoje está fracassado. Nos últimos 24 anos, esse pessoal que está aí governou 18. Parece que não deu muito certo. Né? Então, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas assim, o primeiro objetivo deveria ser a alternância de poder. Daí vem os candidatos da oposição. Tem Flávio Bolsonaro, tem Caiado, tem Zema, tem outros nomes aí. Eu acho que todos eles têm que trabalhar juntos para derrotar o governo atual. Tem que esperar ver como é que a coisa caminha. O importante é chegar no segundo turno, né? Eu acho que segundo turno vai ter, porque a rejeição dos dois principais candidatos é muito grande. É uma equação muito difícil dessas eleições de 26. O que a gente sabe é que a decisão vai ser com emoção, certamente, e vai ser por poucos pontos. Porque a sociedade está dividida. Infelizmente, mais uma vez, como estava em 22, vai até a última semana. A tal de polarização, né? E aí tem algumas características dessa polarização que dificultam ainda mais, eu acho, que a gente saber o que vai acontecer. Eu acho que seria muito bom para o Brasil que houvesse alternância. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. O que incomoda você na política atualmente? Eu acho que tá no meu livro isso, assim, a tentativa de resgatar a política, ela passa pela revisão do sistema eleitoral e do sistema partidário. O sistema eleitoral, o sistema partidário brasileiros são muito ruins. O sistema eleitoral brasileiro, ele coloca os candidatos do mesmo partido, um disputando com o outro. Como é que você resolve isso? Com um modelo distrital. A gente já fala isso há 30 anos. Então, o sistema eleitoral brasileiro devia mudar para um modelo, ou fosse distrital simples ou distrital misto, não importa. O eleitor tem que se aproximar do eleito. E a gente tem um modelo, por exemplo, Estado de São Paulo, para quem não acompanha isso, Estado de São Paulo tem 70 cadeiras. Todos os partidos disputam as 70 cadeiras no estado inteiro, todos contra todos. Então eu, por exemplo, tenho que ir para Araçatuba, tenho que ir para Jales, tenho que ir para Registro, tenho que ir para Bananal, né? E para atrás de voto. E é um modelo que as pessoas não se sentem próximas ao candidato. O distrital, você trabalha no seu distrito. Sim. Você anda na rua e as pessoas conhecem você e apertam a sua mão. Sim. Então é uma coisa assim que ia mudar muito o modelo brasileiro, ia melhorar demais a representação. E o sistema partidário também. Os partidos brasileiros são uma falência completa. Me desculpe. Mas esses partidos, o modelo de financiamento, o recurso público, bilionário, quando a gente fez campanha em 2018, era em torno de R$1 bilhão para todos os partidos do fundo eleitoral, do fundo partidário. Esse ano é 6 bilhões. Então, assim, só aumenta a quantidade de dinheiro público e só piora a qualidade das representações, agremiações partidárias. Partido tem que ter bandeira. O sujeito é de um partido, quer mudar de partido, perde o mandato. Tá certo? Cláusula de barreira, que agora começou a ser implementada,
Deveria existir há muito tempo. Se o partido não atinge um mínimo de votos, ele não participa do jogo. Senão fica isso aí. A gente tem no Congresso Nacional hoje 22 partidos representados. Não existe democracia com 22 partidos representados, né? Vários deles, se não quase a maioria, não tem bandeira nenhuma. É um jogo um fisiológico de troca de cargos e de recursos. Você fale com a política desse jeito. Você é a favor ou contra eleições gerais? Gerais? É. A gente tem, porque né? a cada 2 anos a gente tem uma eleição. Fazer tudo no mesmo dia. Eu acho que deveria, essa história de 2 em 2 anos, né? Deveria ter uma modificação. Eu acho que seria muito bom que a gente tivesse uma eleição para tudo. Isso. E depois ter algumas outras alternativas importantes. Mandato de presidente, por exemplo, de 5 anos e não ser reeleito. É uma coisa interessante de se avaliar, porque essa coisa da reeleição. Governadores idem. Essa coisa das reeleições contamina o processo. O sujeito começa a trabalhar para ser reeleito e não mais para administrar coisa pública. Então, tem muitas mudanças. O problema é que essa é a tal da reforma política. E a reforma política, que é a mãe das reformas, é a reforma mais difícil de fazer, porque quem faz são os próprios interessados. Sim. Então a gente está numa armadilha aí. Não interessa para eles fazer a reforma. Então ele fica empurrando com a barriga. Aí eles fazem aquela coisa que se fala muito no Congresso, vamos fazer fatiado. E faz mudançazinhas longas, que são muito longas e não resolvem o problema, né? Então esse é um desafio que a gente tem que resolver. Não é simples, ninguém tem a fórmula mágica, mas que tem que transformar. O sistema eleitoral, o sistema partidário brasileiro tem. Senão vai ficar essa confusão. O que você tem a dizer sobre a esquerda? Eu acho assim, eu acho importante, como tem nas democracias consolidadas, que tenham ideologias diferentes, que compõem o debate. Pega a história da política alemã, francesa, italiana, inglesa. Você tem lá os espectros social-democrata, trabalhismo, são as esquerdas, né? Na inglesa, a esquerda alemã, social-democrata, a esquerda socialista francesa, tudo certo, são todos democratas e se adaptando ao mundo moderno. O Brasil tem uma esquerda que tem a cabeça dos anos 80. Eu fico chocado com as agendas. Você debater 6x1, o fim da jornada 6x1, enquanto, quer dizer, é um discurso de sindicalista dos anos 80, enquanto nós estamos no mundo inteiro, moderno, discutindo flexibilização do trabalho. Mais liberdade para as pessoas trabalharem as horas que quiserem, nos momentos que quiserem, em mais de 1 ou 2, 3 empregos, porque o mundo mudou e o discurso dessa turma é velho, antigo, anacrônico. Eu acho a esquerda brasileira um desastre completo. Não tem conteúdo nenhum. E não vou dizer que a direita está muito melhor, não. É que tem alguns grupos na direita, dos quais a gente faz parte, que estão olhando para o futuro, para o mundo moderno. Como é que você transforma um país com as características que a gente tem num mundo como é o mundo de hoje? Ainda assim, a direita brasileira é caracterizada muitas vezes como a família Bolsonaro. A família Bolsonaro não é a direita brasileira, tá certo? Qual é o plano de país da família Bolsonaro? Porque o PL não tem plano. E a família tem? É liberal? É direita? Às vezes não é. Por exemplo, eles não são a favor de privatizações em grande escala no Brasil. Isso é uma característica de programas de direita. Você reduzir o tamanho do Estado. Tirar esse monte de estatal, porque dá prejuízo para o cidadão cotidianamente. Eles não são a favor disso. Tanto que o governo dele não privatizou nada. Então, entende? Falta conteúdo aí para os dois lados. Você acha que esse ano a direita vai se unir? Tá todo mundo trabalhando para isso, né? Mas é difícil. Porque você vê o que aconteceu agora com esse áudio do Vorcaro, né? Do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. É um áudio difícil de explicar. Sim. Por mais que a gente faça um esforço de entender, tá difícil de explicar. Então, como é que você pode manter as agendas unidas se você tem que conviver com essa aproximação com o Vorcaro? Mas o interesse do Brasil é maior do que esse. Então, estamos tentando manter essa união, porque o primeiro objetivo é tirar o PT do governo, do comando. Porque o PT, e o presidente Lula em particular, eu acho que já passaram. O Brasil não sustenta mais esse modelo. É um modelo de corrupção endêmica, que sustenta o crime,
crime organizado tomando conta de tudo, o Estado conivente. Nós temos que virar essa página rápido. Então é agora. Cristian, a gente está mostrando aqui o portal do nosso grupo, Orbis News. É um portal só de artigos. E convidando você para escrever também a hora que você achar que deve, tá bem? Com prazer. Está à disposição. Já aceitei. É mais um veículo aí que você pode utilizar, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. Eu vou participar. Você, recentemente o PCC e o CV, Comando Vermelho, foram classificados como terroristas pelos Estados Unidos, né? Como é que você vê essa medida? Eu vejo como boa. Essa é uma decisão dos Estados Unidos, não é só com organizações de origem brasileira, são organizações de toda a natureza no mundo inteiro. Quando você determina esse status, vamos dizer assim, de terrorismo, o processo de intervenção e de ação direta muda, né? Então eu acho bom porque o PCC e o Comando Vermelho já são organizações internacionais, todo mundo já sabe disso. A ABIN já tem relatórios, a Associação Brasileira de Inteligência, que sabem onde estão as lideranças, que estão na Bolívia, que estão na Colômbia, brasileiros. E que o sistema financeiro todo já funciona internacionalmente com os recursos de lavagem de dinheiro. Não é só uma atividade brasileira, é uma atividade internacional. Está na Europa, está nos Estados Unidos, está no México, está na Nigéria. Então, assim, é uma instituição internacional. E é violenta. E é criminosa. E age contra as instituições. Então tem que ser. Agora, a reação brasileira é que me surpreende. Ficar incomodado com a intervenção de soberania. Não tem intervenção de soberania nenhuma. Soberania é quando você tem comando sobre o seu território. Soberania é outra coisa. Né? Se você tem comando sobre o seu território, você é soberano. O Brasil já não tem. Regiões do Brasil que ele não tem comando. O Estado não manda mais. Quem manda é a atividade criminosa. Então, essa é a realidade. Você quer brincar de fantasia, fala em soberania. Quer falar em realidade, é bom que os americanos entrem no jogo e que outros países também entrem no jogo. Porque é uma disputa, é um enfrentamento mundial contra o crime. Isso tem que ser feito de forma organizada, pelas nações organizadas. Aproveitando a deixa, você é a favor da maioridade penal aos 16 anos, não? Sou. Acho que até tem países que reduzem até um pouco a idade, mas acho que... 14? Tem países que colocam com 14, né? Essa é uma discussão difícil, que é subjetiva, mas eu acho que 18 já está muito alto. O mundo mudou muito, acesso à informação, a garotada de 15, 16 anos, eu tenho um filho de 15 hoje, é um homem, em todos os sentidos, entende tudo que nós estamos falando aqui, ainda vem aqui e ainda explica melhor. E o ano que vem já vai votar, né? E pode votar, então se pode votar tem que pagar o preço da responsabilidade, né? Eu acho que tem que mexer, sim. A Argentina acabou de mexer, né? Mexeu. Como é que você analisa o comportamento do nosso Supremo Tribunal Federal? Eu acho que o STF está descumprindo as suas funções constitucionais. Simples assim. Já faz um bom tempo, desde 2019, 20, que alguns juízes do Supremo, não todos, mas alguns, e a instituição em particular, está descumprindo a Constituição, que é para a qual eles são pagos para defender, né? E interpretar e defender. Eu nem vou entrar em detalhe. Tem uma catilinária aí de decisões que são inconstitucionais, que ultrapassam a dimensão do Supremo e do Judiciário. Estão legislando, estão ocupando o espaço do Legislativo, né, interferindo no trabalho do Legislativo. E mais, às vezes parece que são até o Executivo, né, porque o Executivo brasileiro está tão frágil, tão fragilizado, tão moribundo, que quem no fundo está mandando mesmo é o Supremo Tribunal Federal. É uma aliança tácita entre o Executivo e o Judiciário. Isso é descumprimento do equilíbrio de poderes, que é uma característica básica de toda a democracia consolidada. Os poderes se controlam, né? Os 3 poderes de Montesquieu, que está aí no livro. Eles foram pensados por Montesquieu justamente para isso, para ninguém se impor sobre o outro. Sim. A nossa Constituição estabelece assim também.
Só que, muito surpreendentemente, começaram a se tomar decisões ali que são absolutamente irregulares, não constitucionais. Você acha correto o ministro do Supremo ser escolhido pelo presidente da República? Não acho. E o nosso pré-candidato a presidente, o Zema, ele já tem anunciado e vai ser a primeira medida dele, se for eleito. Ele vai apresentar um projeto, ou até por medida provisória, talvez seja possível, tem que ver exatamente se funciona, que diz o seguinte, e eu concordo plenamente: juiz do Supremo tem que ter mais de 60 anos, o mandato tem que ser de 15 anos, no máximo, se quiser. Ele tem que ter ilibada reputação e conhecimento jurídico relevante ou reconhecido, que não é o caso há um bom tempo. E tem que receber, o presidente da República tem que receber lista tríplice. Não é Da ele magistratura ou de onde? para o Supremo. Sim, Ele recebe de diferentes fontes, sim. indefinido. Mas ele recebe 3 nomes e ele escolhe um. Não é ele, da cabeça dele, que escolhe o próprio advogado para ser ministro, ou o próprio ministro da Justiça para ser ministro, ou o advogado do partido para ser ministro. Isso não existe. Isso não existe. O que acontece é o que aconteceu. O Supremo virou representante do partido Ninguém é político. imparcial lá, todo mundo é parcial, né? Então, está corrompido. Como é que você analisa, você já falou o fim da 6x1. Quais são os seus sonhos ainda não realizados, Christian? Os meus o quê? Sonhos. Puxa vida. Você é super novo, deve ter muitos sonhos. Eu tenho 59. Então. Vou bater 60 aí. Olha, eu já fiz muitas coisas interessantes, assim, que eu tenho orgulho de ter feito. Então, eu consegui estudar bastante, porque eu gosto. Eu consegui escrever livros. O pessoal fala, escreve livro, tem um filho e planta uma árvore, né? Sim. Eu tive um filho só, mas é um filho maravilhoso, que é um sonho que muitas pessoas querem ter, e um filho que você tenha identificação, que você se dê bem, né? Tenho um filho maravilhoso, já plantei árvore também, algumas, e já fiz muitas coisas, já viajei muito trabalhando pelo mundo, muitos lugares interessantes eu visitei. O meu sonho, sem demagogia, por exemplo, uma pessoa com a minha trajetória não precisaria ir para a política por vaidade, né? Lógico que a gente tem vaidade, eu tenho também. Mas o meu sonho é conseguir ver o Brasil sair desse processo crônico de opção pela mediocridade, sabe? O Brasil é um grande país, é um lugar muito bom. Quem consegue viajar, ontem mesmo eu estava em Altamira, no Pará. Fui lá participar de um seminário sobre a Transamazônica. E fomos lá, eu até fui lá olhar o monumento que o Médici inaugurou em 1970, outubro de 1970. Ele inaugura aquela passagem da Transamazônica. E eu fiquei pensando, pô, esse país tem uma história interessante. Não vou entrar no mérito se está errado, se está certo, se os militares foram bons ou não foram bons. Não é essa a conversa. A conversa tem uma história interessante. Ele é imenso, ele é rico. Ele tem um agronegócio espetacular, ele produz energia limpa. Ele tem um monte de gente estudando coisas muito interessantes, gente inteligente, fazendo coisas inteligentes. Tem gente pensante. Tem uma cultura, tem um processo civilizatório em andamento. Então é um belo país. Mas a gente optou politicamente por um caminho medíocre. E esse negócio me incomoda, você entende? Então, o meu sonho é conseguir estar vivo para ver a gente sair desse atoleiro político. Deixa a turma trabalhar. A política atrapalha os brasileiros. Ela encarece a vida dos brasileiros. E a gente não precisa disso. Assim, liberta os brasileiros. Se a gente conseguisse um modelo mais simples de representação, menos corrupto, esse país aqui virava os Estados Unidos. E tem tudo para isso. Então, o meu sonho é isso. Eu acho que é um pouco ver isso acontecer. E sobre bom, a gente acha muita gente acha também que vai ser a eleição dos escândalos, né? Essa. O que você acha do INSS? Todas as eleições,
nós, infelizmente, no mundo inteiro, acho que também tem um pouco isso, nos Estados Unidos também, o pessoal vai atrás dos escândalos, dos esquemas, né, para colocar e abater o adversário, né? Mas aqui realmente é triste, porque INSS, pessoal desviando dinheiro do aposentado. Você entende? É terrível isso. Não vou dizer qualquer erro, qualquer escândalo é escândalo, mas olha o nível que a gente chegou. Tá certo? E de que jeito é feito isso? Parlamentares envolvidos com esquema dentro da instituição, os funcionários públicos, os comandantes e os burocratas, todos levando dinheiro. O filho do presidente da República envolvido. Evidentemente, está tudo comprovado. Não sou eu que estou falando. Aí os deputados impedem, numa CPI, impedem que chamem os envolvidos. Então, assim, para comprovar que roubaram dinheiro dos aposentados, que a aposentadoria brasileira já é um vexame. Tirar dinheiro de gente que passa fome, entende? A fome que eles dizem que eles estão combatendo, quer dizer... Então, assim, que eu acho uma tragédia completa. É o exemplo máximo, é o exemplo... é o maior exemplo da falência da moral, né, do ambiente público brasileiro. Como é que você pode fazer um esquema para desviar dinheiro dos aposentados? Quer dizer, é um negócio realmente que choca a gente. Muito baixo, né? E tem cada coisa. Eu estava agora, Fausto, ouvindo como é que é as coisas que acontecem na Amazônia com as populações indígenas. É um tema difícil esse daí, viu? Com as crianças, tráfico de criança. Muitas coisas bem complexas, assim, você fala, meu Deus do céu. A gente teria que ter muita gente responsável para cuidar dessas coisas, sabe? Tá tudo muito abandonado. E quando fica abandonado, não tem controle, acontece isso. O malandro vira presidente do INSS e faz 3 assinaturas ali e pronto. Perverteu. O presidente do Supremo vai fazer uma comissão para estudar a questão dos penduricalhos, né? O que você diz a respeito? Eu acho que é mais uma daquelas missões assim, vamos criar um grupo de trabalho, né? Quando o sujeito não sabe resolver um problema, ele fala, vamos criar um grupo de trabalho, que significa que vai empurrar com a barriga. Penduricalho é uma excrescência. São leis, foram criadas pelos próprios legisladores para favorecer a si mesmos. Então é tudo dentro da lei. O penduricalho não é um desvio, é uma alteração legal que cria um privilégio. Então, lógico que tem que fazer hoje um decreto e ser aprovado imediatamente que nenhum funcionário público pode ganhar mais do que 46, 48, 46 mil. E acabou. Ponto final. É uma obviedade. Mas não, tem gente ainda ganhando R$500 mil por mês. Dentro da lei. E fica aí essa conversa mole. Tem juiz aí, turma do magistrado aí, que defende em audiência pública que tem que ganhar mesmo. Justifica. Quer dizer, você vive em outro planeta. Não sei que país que ele vive, mas não é o Brasil. Talvez seja a Suíça, não sei. Então tem umas coisas que, assim, não tem grupo de trabalho, não tem comissão de nada. É que nem o Supremo dizer que vai desenvolver um grupo para escrever um código de ética. Por favor, código de ética. Você vai para o Supremo, você já está com o código de ética na cabeça. Se você é juiz do Supremo, você sabe que você não pode pegar um avião de um empresário para ir ver um jogo de futebol no Peru. Você não tem isso na sua cabeça, não tem código de ética que te segure. Claro. Então tem umas coisas assim que você conversa mole. Isso aí é uma obviedade, penduricar. Tinha que acabar com isso numa canetada, numa ordem do presidente da República, organizada com seus liderados no Congresso Nacional. Acaba com isso e mostra para o povo que você veio para arrumar a casa. Isso aí é uma conversa de... Qual é a sua opinião sobre o judiciário brasileiro? Eu acho que ele precisa de uma reforma profunda, né? E tem gente no judiciário. A gente acha que todo mundo é ruim, não é. Nem todo mundo no Congresso Nacional é ruim. Tem bons deputados, tem bons senadores. No magistrado também. No judiciário todo tem gente muito boa. Infelizmente não é a maioria, né? E as pessoas boas se calam, que estão numa carreira pública. É mais ou menos o que acontece no Itamaraty. Tem muito diplomata que não concorda com nada disso que é feito na política externa brasileira.
Mas ele se cala porque ele está dentro de uma carreira. Se ele arrumar desafetos, ele não consegue ascender, tem problema político interno, então ele se cala. Isso é um desastre. Isso acontece muito no judiciário brasileiro. Tem gente boa, disposta a transformar aquilo num verdadeiro judiciário. Mas é uma minoria. São reféns. Ô, Christian, qual foi o maior aprendizado da sua trajetória até aqui? Puxa, Fausto, essa é uma pergunta difícil, hein? Eu acho que quanto mais a gente aprende em tudo que a gente faz, mais a gente tem que saber que a gente não sabe nada, né? Um pouco aquilo que O professor aprende também dando aula, né? Aprende porque dá aula. É. Aprende porque dá aula. Porque ali, quando você está dando aula, é que você recebe as verdadeiras interrogações e não sabe responder. Aí você volta para casa e fala, e aquilo que ele me perguntou eu não sabia, preciso saber. E ali você repete e aí aprende. Mas eu acho que, eu vou falar uma coisa, parece uma platitude, mas que é socrática, né? Platônica, né? Que tudo que você sabe é que você não sabe nada, né? Tudo que sei é que nada sei, né? É verdade. Então, assim, quanto mais você vai estudando, vai aprendendo as coisas, na política, na economia, na sociedade, no universo, na ciência, você vê que você não sabe nada. Tem que ter humildade, entendeu? Tem que ter humildade, que às vezes você acha que você encontra uma pessoa que você sabe mais do que ela e você não sabe. Tem uma matéria lá que ela sabe mais que você, muito mais. Você tem que ser humilde de perceber isso. Mas também não dá para saber tudo, né? Não dá, não. Não dá. Ninguém é enciclopédia. Não, por isso que o mundo é bonito. Cada um sabe uma coisa. Exatamente. Por falar nisso, a IA, inteligência artificial, muita gente agora copia e cola. Ou seja, a cabeça não funciona para escrever, estou dizendo. Não é? Isso faz muito mal para as pessoas. Eu tenho um sentimento misto sobre tudo isso, assim. Eu me lembro quando a internet chegou, tal, as redes sociais, todo mundo falava assim, isso aí faz mal. Tem sempre uma parte boa e uma parte ruim. A inteligência artificial, pelo que eu tô aprendendo, que ainda é pouco, que tem cada coisa chegando aí que eu tava começando a entender como fazer texto. Agora já tem imagem, vídeo, filme. Eu acho que é bom, porque é uma coisa extraordinária, a rapidez, né, a qualidade, a eficiência, ganha tempo. Ao mesmo tempo, se você não tiver uma boa base e fizer as perguntas certas e não entender o que você está perguntando, você vai se virar vítima de uma máquina que vai te dar as respostas prontas. Você para de pensar. Eu fui almoçar fora esses dias com uns primos e eu cheguei em casa e eles me mandaram a foto, eu de gravata borboleta, de smoking, a mesa toda cheia de 9 horas, como se eu tivesse estado numa cerimônia qualquer, entendeu? Que coisa é incrível, isso. É incrível. As imagens, o risco que isso tem no ambiente político, agora a gente vai ver nas eleições. As imagens e os vídeos que são falsos, que podem ser entendidos como verdadeiros. É pro mal, aí é o mal, né? É a parte mal, é a parte ruim, Mas não tem como fazer, Fausto, eu não acredito em controle, sabe? Olha, eu acredito em controle de crime. Então, assim, esse negócio de você regular as redes sociais, eu acho que não tem que regular nada. Agora, lógico, se a gente identificar a rede de pedofilia, tem que encontrar, punir severamente. Controlar a inteligência artificial não vai dar. Não tem como, a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Tem que se educar os filhos, educar as famílias, as escolas ensinarem os limites do uso, etc. O que não pode deixar acontecer é que as pessoas parem de pensar. E tem muita gente que parou de pensar. E aí vira massa de manobra dos espertos, né? A gente tem aí também a destruição das famílias, né? Mais um ponto. Mais um ponto que sem querer ficar pregando muito conservadorismo, aí não é esse o ponto, embora eu seja muito a favor da agenda conservadora, a família é o núcleo mais importante da sociedade. Sim. Quando você atenta contra esse núcleo e acha que ele não vale nada, você está promovendo uma dispersão e um problema profundo, inclusive psicológico, individual. O cidadão não tem quem se referir, não tem referência. Mesmo que você tenha tido um pai ruim,
uma mãe ruim. Acontece. A referência faz você um homem melhor ou uma mulher melhor. Se você não tem nenhuma, se qualquer coisa é a sua família, não tem referência para nada. Você não tem o seu porto seguro, você não tem a sua referência. Referência é a palavra certa. E essa nova agenda aí, que se chama de woke, né? Essa agenda de qualquer coisa é uma família, isso é um desastre completo. É um desastre. Você conversa com seu filho a respeito disso? Converso muito. O meu filho, curiosamente, é muito interessado nessas matérias que a gente conversou aqui. Ninguém precisa ser, as pessoas podem gostar de outras coisas, etc. Mas meu filho gosta. Gosta de política, gosta de economia. Ele também porque é meu filho, mas ele tem um perfil. Então, ele vai bem. Ele tem um exemplo seu dentro de casa, né? Eu nunca fiz questão que ele ficasse estudando as coisas que eu estudei. Mas acaba que, quando eu fiz campanha para vice-presidência, que mostrou aí um carro cor de laranja que eu fiz, ele se lembra. Quando chegou o carro cor de laranja em casa, ele era pequenininho, tinha 8 anos. Ele até hoje fala, quando chegou o carro, lembra o pai que a gente pegou, a gente sentou no furgão para poder fazer campanha. Então isso vai marcando a vida da pessoa. Claro. E ele acha interessante esses temas das políticas públicas, né? Eu continuo afirmando que a família é tudo, né? Família é tudo, Fausto. Tudo. Os seus pais, seus avós, as pessoas têm que ir atrás disso. E vão. O sujeito às vezes sai do interior do grotão do Brasil, vira um grande empresário. Quando ele chega rico, família grande, o que ele lembra? Lembra da avó dele, esquentando a lenha lá no sítio, né? Fazendo um café. São as referências de pertencimento, né? É isso que vale para qualquer pessoa. Se não tem isso, você não tem nada. Eu, agora em julho, faço 55 de casado. 55. Que beleza. Eu olho por aí, eu sou exceção, né? Opa, É mesmo. Você já é uma boda de quanto? De diamante? Não, boda eu não sei. De ouro, de platina. Mas de ouro já foi, né? De diamante acho que é de 70. Muito raro. De ouro já foi. Você tem quantos anos de casado? De ouro foi, Eu sou divorciado, mas eu fiquei 12 anos casado. 12 anos casado. Eu fiquei dos 39 aos 56. Mas logo vai arrumar uma outra companheira, né? Ficar sozinho não é bom, né? Saber lidar com a solidão não é boa. A solitude, se você souber lidar com ela, ela é boa. Você saber ficar com você mesmo, entende? Muitas pessoas não conseguem ficar consigo mesmas, elas se incomodam muito. E saem buscando qualquer coisa. O exercício de ficar com você mesmo é um exercício duro, mas ele é muito valoroso. Eu não gosto muito de solidão, não. Solidão não. Solidão é esse sentimento que você tá sozinho. Que você não tá com você. Né? Exatamente. Você mora em que região de São Paulo? Moro ali em Pinheiros, ali Jardim Europa, Pinheiros. Jardim Europa? Perto do Clube Pinheiros. Perto do Clube Pinheiros. Como eu falei, eu morei ali era Rua Iguatemi. Hoje é Faria Lima, né? Passou por cima da Rua Iguatemi. Mas eu fui criado ali. A infância toda minha foi naquela região. A sua também, então? A minha infância foi em Santo Amaro. Santo Amaro? Ali na Marechal Deodoro, ali São Benedito, ali no Brooklyn, sabe? Eu morei no Alto da Boa Vista ali. Da Boa Vista. Depois a Grande Julieta, naquela região. Isso. Meu colégio era lá atrás, no Jardim Marajoara. Sim. Então eu morei lá até os 12 anos. Christian, foi muito bom recebê-lo aqui, viu? O prazer foi meu. Temos tempo ainda para você vir mais uma vez, se quiser, tá bom? Opa! Eu acho que só a partir de julho é que não pode, né? Aí eu teria que trazer um de cada partido, mas até lá dá tempo de você voltar mais uma vez. Tá bom. Espero que você se saia bem, que lute bastante antes para se eleger. Vamos trabalhar. Com uma grande votação, tá bem? Muito obrigado, Fausto, pela oportunidade. Aos amigos espectadores, espero que tenham conhecido melhor o nosso amigo Christian, que tem muito a fazer ainda pelo nosso país, tá bem? Até breve, até a próxima. Fiquem com Deus.